E aí, beleza, galera? Há pouco aqui, coach da Winout, CSGO, né? Vou estar fazendo alguns vídeos aí semanais para vocês, contando como é que tá toda a nossa trajetória aqui, toda essa experiência, como o time está jogando, conta que a gente está treinando, os campeonatos que a gente vai jogar ou os campeonatos que passaram, eu estar explicando aí para vocês o que a gente achou, o que a gente acha que foi bom e que foi ruim. E também tá tentando passar para vocês toda essa vivência aí do que é estar morando aqui, para que vocês também conheçam. A gente sabe que não é fácil, né? Mas todo mundo tá aqui atrás de um sonho, lutando atrás do profissionalismo, né? Então hoje eu vou estar fazendo aí, falando sobre essas 5 questões aí que estão aí na tela: a viagem, o minor, a ajuda da Tempestorm e da LG, Houston e o CS nos Estados Unidos. É, Começar pela viagem, né? Todo mundo sabe que foi tudo muito em cima, as coisas aconteceram muito rápido, é, mas a gente veio, teve que vir, queria vir e conseguiu ter essa vaga no minor. Lógico que todo mundo sonha, né? Sonhava, pô, vamos conseguir essa vaga, vamos passar para o Qualify. E durante o campeonato a gente tem que sonhar, tem que acreditar, mas no fundo, todo mundo sabia que nosso tempo de preparação foi muito baixo. É, a equipe, se você contar os 5 jogadores ali, a gente perdeu um jogador que era muito importante no in-game leader, era um cara que ajudou muito o time a estar entrosado, que era o Michel, e um jogador que tem uma das melhores skills do mundo, que é o KNG. Então o time foi muito desmontado para jogar contra times que talvez aqui do Brasil a gente vê e acha que não são tão bons, mas que quando a gente jogou a gente viu que não era bem assim. São times arrumados, são times inteligentes. É, a gente começou o minor de forma desastrosa, assim. A gente está vendo aí pelos resultados, né? Inclusive foi o campeão do minor, que o Optic é um time muito bom, eles são organizados, eles jogam muito em base do Mixel, né? Que é um ótimo jogador. Pessoal, não só a gente, mas todo mundo respeita e sabe que ele é um jogador de potencial gigantesco, mas mesmo assim o nosso jogo foi desastroso, catastrófico. Eu não quero nem falar muito sobre ele porque não dá para lembrar dessas coisas, não. Foi um dos piores jogos que eu já vi da nossa equipe, né? A gente teve uma conversa, a gente esqueceu, bola pra frente. No mesmo dia a gente enfrentou o Interfox. A gente sabia que eles eram o top 12 aqui dos Estados Unidos, é um time conhecido. A gente sabia que dava para ganhar deles, mas sabia que eles eram um time que estava treinando tudo e que não seria fácil. Acho que os jogadores ainda têm um certo orgulho algumas vezes de achar que alguma coisa que vê, porque fala, os caras são top 12 dos Estados Unidos e tal, mas eu no fundo sabia que não seria fácil. A gente fez um bom jogo. É difícil pro pessoal que olha e fala, pô, os caras 16-12 contra o Interfox. Foi um bom jogo pra gente pelo tempo que a gente tinha. Conseguimos passar. Quando a gente pegou o Selfless, seria um jogo que poderia mudar um pouco já da nossa história aqui, porque se a gente passa pro sábado, se a gente entra entre os 4 times com apenas 3 dias que a gente conseguiu treinar efetivo, aí seria muito legal. Infelizmente a gente escolheu Dust 2, a gente treinou 2 vezes Dust 2, mas uma das Dust 2 a gente, se eu não me engano, ganhou do NRG. A gente foi super bem assim no treino e a gente ficou com ela na cabeça, vamos lá, não treinamos mais ela e não deu muito certo. O time entrou muito desligado, ainda está faltando muita experiência pro pessoal em campeonato, né? Imagina um campeonato internacional aí, talvez de fora seja mais fácil criticar tudo, mas é difícil quando você está lá dentro mesmo. Está jogando, a mão dá uma tremida, o frio, alguma coisa está diferente ali.
O primeiro jogo a gente tava assim, totalmente desligado, errando de novo detalhes bestas, coisas que não pode acontecer. Tomamos outro vareio e aí a gente foi conversado, segundo o mapa, né, aí rolou uma conversa forte, né, de todo mundo aí. E a gente voltou com uma postura diferente, a gente se concentrou mais nas coisas básicas, no nosso, parou de se ficar concentrando em coisa dos outros e coisa que a gente que não iria ajudar a gente, né? Fizemos um jogaço na cash, ganhamos, começamos a Cubble super bem mesmo. Eles pausaram, esfriaram o jogo, conseguiram recuperar alguns rounds e a gente começou até que bem de CT, a gente abriu um placar mais elástico e a gente começou a perder round e muito clutch, a gente perdia round 2x2, 1x1, 1x2, então foi por isso que a gente acabou ninguém tendo a decisão firme de pausar o jogo, né? O PKL falou primeiro no 13-7, vamos pausar, né? Mas ninguém firme. Aí depois no 13-8 eu falei, vamos pausar. Ninguém ainda, todo mundo, ah não, calma, dá para levar mais. E aí quando a gente pausou já estava muito tarde. Eu acredito que não foi por causa do pause que a gente perdeu, obviamente que não, mas podia ter dado uma esfriada neles, a gente não estava jogando tão mal assim, mas faltou ali um pouquinho desse pause. Infelizmente o minor tinha acabado pra gente ali. A gente sofreu muito na hora porque foi 16-14, né? Se a gente tivesse de repente perdido de 16-8, a gente respiraria e falaria calma, só está começando a nossa empreitada aqui nos Estados Unidos e vamos lá. Mas não, a gente perdeu de 16-14 ganhando o jogo de 13-7, então ficou aquele... Nossa, faltou muito pouco pra gente jogar 2 mapas depois no outro dia e mais 2 da Lauer, então seriam mais 4 jogos com transmissão, seria muito interessante para a mídia da equipe, de tudo, de todas as pessoas, né? Vocês sabem como isso é bom. Mas a gente bola pra frente, a gente sabia que seria muito difícil a gente ganhar a vaga, a gente tinha que focar em melhorar e assim a gente partiu, né? Uma coisa que eu deixo aí como a terceira ajuda da Tempestorm e da LG foi porque realmente tava faltando muito até estudo pra gente, um pouquinho de até não diria orgulho, mas estava faltando a gente se colocar um pouco abaixo e no patamar que realmente a gente estava e que a gente se encontra. E a gente tinha muita coisa a evoluir, muita coisa a aprender, muita cabeça dura para quebrar. E algumas vezes só um falando não dava certo, então foi muito interessante isso que até surpreendeu muito. O tanto que o pessoal da Tempestorm ajudou a gente, o tanto que o pessoal da Tempestorm me ajudou. São pessoas aí que são bem mais novas que eu, acho que de idade, mas todos têm uma cabeça muito legal, são pessoas, meu, show de bola, já conhecia alguns da época do 1.6 e a gente conversou bastante todos os dias, houve uma troca de experiências bem legais. Eles evoluíram muito desde da Max 5, né? Quando eles perderam, inclusive, para o time que era da Cade. Hoje eles são aí um top 6 do mundo, top 8 do mundo para alguns, para mim top 6. Top até 5, né? Se for brincar aí, mas tudo bem. Eles são um time que tá jogando bem, tá jogando fino, tem também coisa a evoluir, porque desde as dicas que eles deram pra gente, as coisas que eles foram abrindo a minha cabeça através de eu começar a estudar mais essas 2 semanas, começar a ver o jogo de forma diferente. Você vê que todo mundo tem coisa para evoluir, todos os times erram, é óbvio isso daí, é como qualquer outro esporte, ninguém vai fazer um jogo 100% perfeito. Mas a gente tem que se concentrar muito em diminuir essa estatística da chance para o erro, né? Então fica aqui meu grande agradecimento pro pessoal da Tempestorm. Eles ajudaram bastante mesmo a gente. Acho que nosso crescimento, se Deus quiser e se a gente batalhar que vai chegar, vai se dever muito a eles também. O
Outra pessoa que eu agradeço é o Ded, que estava acompanhando a Temp Storm lá. Ele ajudou a gente também nessas questões de abrir um pouco a cabeça, mas principalmente nesses contatos que ele tem aqui. O cara é um cara muito querido aqui por todo mundo. Não é por menos, né? Tem 2 times aí que o cara ajudou desde o começo. E ele abriu as portas também para ajudar a gente no que precisasse. Ele me manda algumas mensagens até hoje aí no WhatsApp, questão de campeonato, o que a gente acha que deve fazer. Então, bem legal, cara. Cara, show de bola também. Conseguimos tomar uma cervejinha junto também, que fazia tempo que eu não tomava uma cerveja. Demos altas risadas. Espero que revê-lo logo aí, pra gente, pra eu pagar a cerveja dessa vez, né? E o pessoal da LG, né? O Ded eu já incluo ele TS LG aí, mas o pessoal da LG, porque assim que acabou nosso jogo, eu acho que talvez por tanto tempo que eu conheço o Fallen aí também, quando ele começou a jogar. Quando começou a jogar não, né? Porque ele sempre foi um cara também das antigas, mas quando ele começou a estourar aí no 1.6, eu era um dos principais organizadores, aí estava entre um dos principais aí, organizadores do Brasil. Eu ajudava um pouco o cenário na época também. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, Fallen, fiquei sabendo que você comentou os jogos aí, o que você achou? Queria que você desse um auxílio aí e tal. E, pô, me surpreendi, pensei que o cara ia mandar 3 mensagens, falar, ó, pô, é isso aqui e tal, tenta ver isso aí. O cara quase mandou um livro ali pra gente pra mim no Facebook, né, no inbox. E ao momento que ele mandou, já li tudo, já conversei com o pessoal, já chamei o pessoal, já fizemos uma reunião, já abrimos mais coisa ainda a cabeça, já demos outro passo. É, a gente falou com o Fênix também, entendeu? Então o pessoal assim foi muito receptivo na questão de tentar nos ajudar. É, Espero que um dia eu possa retribuir isso, porque eu tô me esforçando muito agora para também tá. É um jogo que eu sempre vivi, sempre gostei, né? Então, tenho certeza que eu vou poder ajudar também algumas pessoas e foi muito legal, assim, muito legal. Espero logo logo mandar de novo para eles ajudarem a gente mais um pouco, porque a gente, lógico, que em 2 semanas, 1 semana e meia, não tem como a gente ter melhorado tudo isso, né? Mas foi importante, porque a gente não sabia se a gente ia ter muito, né? Essa questão de tipo, os times brasileiros, um é meio que rival do outro. De jeito nenhum, né? Tem nem como, e até seria achismo da nossa parte que a gente fosse rival de um top 1 ou de um top 6 do mundo, né? Porque a gente ainda nem top 40 do mundo é, né? Então a gente vai tentar, lógico, subir os degraus, tá certo? Deve estar, né? Um por vez. E aquele velho ditado, né? Ninguém é tão bom que não possa aprender e ninguém é tão ruim que não possa ensinar, né? Então, sempre é bom trocar experiência, galera. Isso para qualquer coisa aí da vida. Então a gente saiu do minor, veio para Houston. A casa aqui a gente ainda não fez apresentação porque tá para chegar uns equipamentos, tá para chegar algumas outras coisas aqui para o pessoal fazer a apresentação oficial mesmo da casa. É uma casa muito legal, assim, a gente está super bem tratado. O casal que está cuidando da gente aqui, que é o dono da casa, é show de bola. A gente sabe que sempre tento passar isso para os meninos, que a convivência é um fator importantíssimo para a gente crescer. A gente está se conhecendo ainda, todo mundo. A gente está se adaptando. Tem muito que a gente precisa melhorar. Os jogadores tem que mudar muitas coisas ainda. Então o time, a gente aqui em Houston já está treinando. A gente treinou com o Cloud9 antes deles jogarem contra o Renegades. Eles jogaram meia hora antes do jogo deles. Eles treinaram uma Cubble contra a gente. E depois eles foram ganhar a Cubble do Renegades, se eu não me engano, de 16-3. A gente treinou com o CLG. Inclusive vai treinar com eles de novo amanhã. Treinamos com o NRG, com a line antiga, a nova ainda não. A gente treinou com Echo Fox, com a line nova.
a gente treinou com... Quem mais que a gente treinou? Cloud9. Com a Tempestorm, óbvio, né? Tempestorm é treino que pra gente é muito proveitoso. A gente tá melhorando. Logo, logo a gente vai dar umas balas na cara deles aí também no treino. Né, galera? Com a Tempo. Quem mais que a gente treinou aqui? Pô, a gente treinou com tanto time já. Aqui de amanhã a gente vai treinar com o Lost e contra o CLG. Quinta com o Cloud9. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de treino que a gente... a gente treinou contra o Splice, contra o Selfless, contra o Interfox. Contra o Splice, contra o Selfless e contra o Interfox. Então a gente teve treinos aí bem legais, né? São times que lutam aí, brigam aí pelo cenário NA. Falta ainda a gente treinar com o Liquid e com a LG. Quem sabe a gente consiga esse treino mais pra frente. Mas a gente está evoluindo bastante, viu, galera? É difícil porque a nossa cobrança parece que é uma cobrança diária. Então parece que você tem que de um dia para o outro evoluir 100%. E isso é impossível no CS e em qualquer coisa, né? A gente tem que ter calma. Não adianta você fazer uma coisa, as coisas darem errada e você achar que não vai dar certo. Não, tem que ter calma. A gente tá mudando nossa cabeça. Ainda tem coisa que a gente precisou vir aqui para Houston, precisou ouvir não ouvi, mudança de setup, coisa de CT que a gente ainda tava com coisa de querer fazer de qualquer jeito e agora acho que a gente deu uma parada. Amanhã a gente vai ter uma reunião aí, um tático, e eu tô com bastante coisa para passar de Cubble e Mirage, que espero que eles consigam, eles junto comigo, né, a gente consiga chegar a umas conclusões legais para melhorar. E vamos lá, cara, a gente tá treinando muito, a gente não tem nenhum dia de folga, a gente decidiu isso agora, que a gente vai esperar um pouquinho para ter um dia de folga, porque a gente tem que melhorar rápido. A gente vai algumas vezes para academia aqui. Normalmente no final da noite, a academia é 24 horas. A gente dá umas folguinhas durante a manhã pra galera dar uma relaxada na cabeça, falar com a família, que é muito difícil. E o certo, né, seria a gente ter um dia, 2 dias de repente pra galera fazer alguma outra coisa, mas a gente decidiu agora não, agora a gente focar mesmo no CS pra perdão, pra gente tentar melhorar isso daí, né? Então posso falar pra vocês aí que acompanham e gostam que a gente tá se esforçando muito, cara. E espero que esse resultado venha, e quem se esforça, tem talento e tem dedicação, vai conseguir, né? E talento a gente sabe que os meninos têm. A gente está atrás também, é o que eu tô falando, taticamente acho que a gente está evoluindo bem. A gente sabe que a gente está atrás na skill, a skill é importantíssima no jogo, então o pessoal tem que se dedicar mesmo. Isso não é segredo, não precisa ficar escondendo. Eles sabem que eles estão atrás, não só no jogo, mas também na skill. Então todo mundo está se esforçando para melhorar nisso tudo, né? A galera chegou aí, Mason, nosso coisa, os caras foram comer. Então é isso aí, né, galera, que eu falei aí, vocês também tem que melhorar muito na skill, a Sophie tá mais esquilado. Então tem um conjunto de coisas que vai fazer o time ficar melhor, e isso é difícil pra gente entender, mas a gente tem que entender que isso não vai levar um dia nem uma semana. Então, mas a gente está confiante, como eu falei, a gente não tem dia de folga, até agora a gente não decidiu nenhum dia de folga. Olha lá, o Pete, o único cachorro que ele pega é esse, né? Pega a N agora, cadê? N? Olha lá, essa aqui é N. Essa aí ele não pega. Então, é isso, galera. Essa parte de Houston é isso. Que eu queria terminar só para falar sobre o Counter-Strike nos Estados Unidos. Cara, rolou a E-League, a final da E-League passou na televisão. Tipo, o que parou aqui, o que a galera comentou sobre isso. E o que a gente viu aqui da superprodução é incrível mesmo, é incrível. Não tem como não acreditar que isso possa dar certo.
E não tá ao vivo não, viu, Nak? Você tá atrapalhando meu vlog. Você que tá ao vivo, velho. Não Tá ao vivo, tá gravando? Tô gravando. Desculpa aí, né, galera? Mas é assim, isso é bom, também faz parte, tem que ter essa descontração. Então que bom que eles chegaram bem no finalzinho do vídeo, né? Nossa, pareceu que foi o destino mesmo que deixou isso daí. Então a gente está vendo o CS nos Estados Unidos aqui muito grande. Eu acho que o CS está crescendo bem mesmo e não é tão louco a gente pensar que isso é uma profissão que vai fazer a gente viver nossa vida disso, como a gente já está vivendo agora, mas comparar o Counter-Strike com o futebol, com a NBA, com qualquer outro esporte, não está tão longe assim quanto possa parecer para alguns. Sobre os campeonatos, para terminar, só a gente começa amanhã a jogar a ESEA. A gente vai ter que jogar a ESEA Main. Acho que os americanos aqui eles não estão gostando muito dessa imigração aí de brasileiros, né? Ou de outros países, então eles fizeram a gente cair algumas divisões e ter que jogar ainda com 2 caras que eram do Winout antigo, então vai ser bem difícil, mas vamos lá, né? Também o time da Main, acho que dá pra gente tentar com o tempo conseguir essa vaga. A Sevo a gente vai jogar a Main também, essa a gente imaginava e muito bom pra gente, porque a Main, em qualquer momento, se você tá muito bem na Main, você pode ser chamado para profissional. E a Sevo começa domingo ou quarta, vou só dar uma confirmada aqui. Sevo, domingo. Então esse domingo já começa a Sevo também. E a gente está confiante, galera. A gente sabe que a gente precisa subir de divisão nessas duas para se tornar um time aí Tier 2 do mundo e começar a brigar com a galera. E qualquer qualify que aparecer, normalmente os qualifies eles têm Estados Unidos, América do Norte e Europa. Então a gente está na América do Norte, a gente pode jogar todos esses qualifies aí, apesar de serem qualifies para 500 times. No Brasil a gente nem teria essa oportunidade. Valeu aí, galera, quem acompanhou. Valeu a brincadeira aí da galera. Hoje a gente não tem treino, que a gente tem que terminar de fazer umas streams aí. Abraço, vamos!